Meu nome é Matheus, tenho 23 anos, moro em Contagem e trabalho como designer freelancer. A história que vou contar começou de forma tão casual que, na hora, parecia apenas mais um sábado qualquer. Mas não era. E eu só percebi isso depois que ela tocou meu braço como quem não percebeu, mas o silêncio entre nós gritou mais alto do que qualquer palavra. A gente estava na casa do Tiago, meu melhor amigo desde o ensino médio. Ele tinha chamado a galera para assistir um jogo e fazer um churrasco de improviso no quintal. Eu cheguei com umas cervejas, sentei no canto da área e fiquei trocando ideia com o pessoal. Conversa vai, conversa vem. O Tiago precisou sair rapidinho para levar a irmã no shopping, coisa de irmão mais velho mesmo. Disse que voltava em 1 hora. A mãe dele, Dona Maria Luísa, ficou por ali, circulando pela casa, discreta como sempre. Ela não era do tipo que se impunha na presença dos amigos do filho, mas quando passava, chamava atenção. Não pelo jeito, que era calmo, mas pela postura. Sempre elegante, fala mansa, olhos atentos. Nesse dia, ela usava uma blusa de botão azul marinho, calça de alfaiataria e os cabelos presos com uma presilha de madreperola. Nem parecia alguém que tinha acabado de sair do trabalho e ainda estava lidando com uma casa cheia de garotos barulhentos. Com o tempo, a turma foi se dispersando. Um foi embora mais cedo, outro precisava acordar cedo no domingo. E, quando percebi, só restava eu na varanda, olhando as brasas já quase apagadas. Maria Luísa apareceu com um pano de prato na mão, enxugando copos, e perguntou: "O Tiago não voltou ainda?" "Ainda não. Ele mandou mensagem dizendo que tá chegando." Ela assentiu com a cabeça e apoiou o copo na bancada. Ficamos alguns segundos em silêncio, o som distante da televisão vindo da sala preenchia o ambiente. Foi ela quem quebrou o gelo. "Você parece diferente, Matheus. Mais calado hoje." "É, só pensando nas entregas da semana." "Cliente chato." Ela riu, uma risada leve, sem exagero. "Trabalho com arte, né? Todo mundo acha bonito, mas poucos entendem o desgaste." Aquilo me pegou de surpresa. Não imaginava que ela se interessasse pelo que eu fazia. Pois é. Às vezes dá vontade de largar tudo e sumir, confessei, tentando manter o tom casual. "E por que não some?" "Ué, por quê? Ninguém sentiria falta." Ela me olhou, séria, como se estivesse prestando atenção demais. Cuidado com esse tipo de pensamento. Às vezes, a gente só precisa que alguém perceba. Foi nessa hora que ela tocou meu braço. Um toque leve, enquanto pegava um guardanapo na bancada. O gesto parecia acidental, mas os olhos dela não desviaram dos meus. Ficamos ali, presos em um instante que não fazia barulho, mas fazia eco. "Tá tudo bem com você, Maria Luísa?" "Comigo?" Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. "Sempre parece que está, né?" Essa resposta ficou na minha cabeça. Depois que o Tiago voltou, a noite voltou ao ritmo normal. A mãe dele subiu pro quarto, e a gente ficou jogando videogame até tarde. Mas, mesmo enquanto eu apertava os botões e fingia prestar atenção, minha mente ainda estava naquela varanda, no olhar dela, no toque que não parecia nada, mas que dizia tudo. Aquele sábado terminou como todos os outros. Sem escândalo, sem cenas. Mas quando deitei na minha cama, a imagem dela voltava como se estivesse grudada na retina. Maria Luísa, a mulher elegante que sempre me tratou com educação e distanciamento, agora parecia outra. Não por algo que ela disse, mas pelo que escolheu não dizer. E eu também fiquei em silêncio. Mas por dentro, alguma coisa já tinha começado a mudar. Ela perguntou se eu me sentia invisível, e, pela primeira vez, alguém realmente esperava minha resposta. Era uma terça-feira nublada, daquelas que começam com pressa e acabam devagar. Eu tinha ido ao centro de BH resolver uma burocracia qualquer e, na volta, acabei entrando num sebo antigo na Rua da Bahia, só para fugir da garoa e da correria. Sempre gostei do cheiro de livro usado. Me dá uma sensação estranha de tempo parado, como se o mundo lá fora tivesse que esperar um pouco.
Estava folheando um volume encadernado de crônicas do Rubem Braga quando ouvi a voz conhecida. Eu também adoro esse autor. Sempre me faz sentir menos só. Era ela. Maria Luísa. Usava uma capa bege, lenço no pescoço e segurava um guarda-chuva fechado. Não parecia surpresa por me ver ali, e nem eu soube direito como reagir. Que coincidência, foi o que consegui dizer, tentando soar natural. Coincidência ou destino? Ela riu do próprio exagero e eu ri junto. E antes que o silêncio caísse entre nós, ela emendou. Tem um café ótimo ali na esquina. Me acompanha? Não hesitei. Seguimos lado a lado sob o céu cinza, cruzando a calçada molhada. O café era pequeno, com móveis de madeira escura e janelas embaçadas. Sentamos perto do vidro, de onde se via a rua úmida e o vai e vem apressado das pessoas. Vem sempre aqui? Perguntei, mexendo no açúcar. Só quando preciso lembrar que ainda existo fora da rotina. Essa frase ficou suspensa no ar, como fumaça de café quente. Ela olhou pela janela, depois voltou a olhar para mim. Você é o melhor amigo do Tiago, né? Mas ele fala tão pouco de você. Às vezes, acho que ninguém vê quem você é de verdade. Aquilo me desarmou. Ninguém nunca tinha dito algo parecido. Tentei responder com humor. Talvez eu seja mesmo meio invisível. E como é ser invisível? O modo como ela me olhava fazia parecer que não era uma pergunta retórica. Era como se, enfim, alguém estivesse ali só para escutar. É como estar sempre em cena, mas nunca no foco. Como se tudo o que eu sentisse fosse pequeno demais para incomodar. Ela suspirou, mexendo devagar a colher no cappuccino. Às vezes, me sinto exatamente assim. Meu marido mal me nota mais. O Tiago, bom, ele tem a vida dele. E eu fico preenchendo os espaços entre os compromissos, como se estivesse só de passagem. Fiquei em silêncio, tentando absorver a intimidade daquilo. Não era o tipo de confissão que se faz para qualquer um, muito menos para um amigo do filho. Deve ser difícil, comentei, cauteloso. É, ela confirmou, olhando pro fundo da xícara como se houvesse alguma resposta ali. Mas a gente aprende a sorrir no automático. Pausa. A conversa agora tinha um peso diferente. E foi aí que ela me encarou com mais firmeza. Mateus, não conta pro Tiago. Esse café, essa conversa, tudo isso fica entre a gente, tá? Assenti com a cabeça, sem saber exatamente o que estava sendo combinado ali. Mas meu coração batia mais rápido do que o normal. Não pelo que foi dito, mas pelo que não precisava ser explicado. Na saída, a chuva tinha engrossado. Ela abriu o guarda-chuva e se virou para mim. Vamos até o metrô. Te deixo lá. Andamos em silêncio por alguns minutos. Às vezes, nossos braços se encostavam. E, mesmo com a cidade ao redor, eu sentia que só existíamos nós dois dentro daquele pequeno abrigo de tecido preto. Antes de me despedir, ela segurou meu braço com uma delicadeza firme. Foi bom te encontrar. De verdade. Para mim também, respondi, sentindo que as palavras vinham de um lugar mais fundo. Voltei para casa com os sapatos molhados e a cabeça em turbilhão. Não era só um café. Não era só um acaso. E eu sabia disso desde o momento em que ela disse meu nome com aquele tom de quem me enxergava por inteiro. Alguma coisa estava começando. E não tinha mais como fingir que não. Eu fui consertar uma lâmpada, mas foi meu próprio eixo que saiu do lugar. Era uma noite abafada de sexta-feira quando recebi a mensagem. Você consegue passar aqui amanhã à tarde para me ajudar com uma lâmpada no quintal? Tiago vai estar fora. O texto era direto, mas entre as linhas havia uma ambiguidade que me deixou em alerta. Não era comum ela me chamar para resolver coisa assim. E, principalmente, avisar que o filho não estaria. Respondi que sim, tentando parecer natural, mas o coração acelerou como se soubesse que havia algo além de fiação e escadas naquele convite. No sábado, fui até a casa deles um pouco depois das 4. Levei minha caixa de ferramentas como quem segue o roteiro de um papel que não entende bem.
Maria Luísa me recebeu com um sorriso contido. Usava um vestido longo, floral discreto, sandálias baixas e o cabelo solto, diferente da imagem habitual dela, sempre mais formal. A lâmpada é ali no fundo, perto do jardim, disse, apontando o quintal já banhado pela luz morna do entardecer. A área externa tinha cheiro de dama da noite e terra molhada. Enquanto eu subia na escada e mexia nos fios, ela ficou por perto, cuidando de uns vasos, fingindo distração. Mas a presença dela era constante. Não precisava olhar para saber. Você leva jeito para isso, hein? Comentou, depois de um tempo. Nada demais. Só um curso do YouTube e um pouco de tentativa e erro. Ela riu baixinho. Você tem uma calma que me incomoda às vezes. Desci da escada e me virei, surpreso com a frase. Incomoda? Me lembro que eu não tenho mais. Ficamos em silêncio. As luzes do jardim acenderam devagar, automáticas, enquanto o céu escurecia. E naquele instante, cercados de cheiros e sons da noite começando, tudo pareceu suspenso. Maria Luísa se aproximou com um copo de água e me entregou, os dedos encostando nos meus de leve. Obrigada por vir. De verdade. Você sabe que eu viria, respondi, quase sem pensar. Ela me olhou como se procurasse alguma confirmação no meu rosto. E então, sem pressa, mas sem hesitação, tocou meu rosto com a ponta dos dedos. Um gesto suave, quase tímido, mas que parecia guardar meses de silêncio. Foi aí que aconteceu. O primeiro beijo. Não houve trilha sonora nem palavras bonitas. Só a respiração dela perto da minha, o toque inicial hesitante e depois mais firme, mais certo. Foi um beijo lento, sem urgência, mas carregado de algo que não cabia na lógica. Era desejo, sim, mas misturado com medo, com saudade, com tudo que estava preso por muito tempo. A mão dela parou na minha nuca. A minha escorregou até a cintura dela. E, por alguns segundos, o mundo sumiu. Quando nos afastamos, ela respirou fundo e abaixou os olhos. Isso não devia ter acontecido. Mas aconteceu. Ela me encarou de novo, agora séria. E a gente não pode repetir isso. Entende? Assenti. Mas era mentira. Eu não entendia. Ou não queria entender. Nos despedimos ali mesmo, no quintal. Um abraço longo, carregado de coisas não ditas. Antes de fechar o portão, ela disse: Cuida de você, Mateus. Voltei para casa com a pele ainda sentindo o calor dela. O caminho até Contagem pareceu curto demais. E, quando me deitei, percebi que aquele beijo tinha feito mais do que mexer com meus sentidos. Tinha deslocado algo dentro de mim. Um eixo. Uma certeza. A partir dali, nada mais seria só amizade, só carinho ou só respeito. A partir dali, entre nós, já não havia só silêncio, havia uma história sendo escrita, mesmo que à margem do que era permitido. A cada toque escondido, a mentira crescia, mas o desejo também. Depois daquela noite no jardim, nada foi dito. Nem precisava. Eu sabia que algo havia se rompido, e não dava mais para fingir que era possível colar os pedaços. Mesmo assim, continuamos vivendo nossas vidas como se o beijo nunca tivesse acontecido. À vista dos outros, éramos os mesmos. Mas por dentro, algo pulsava, constante, como uma música que só nós dois conseguíamos ouvir. Tiago não desconfiava de nada. A vida dele seguia no ritmo de sempre, faculdade, estágio, futebol no fim de semana. Eu continuava indo à casa deles como antes, mas agora com outro tipo de nervosismo. Cada vez que ela passava por mim no corredor, os olhos diziam mais do que qualquer frase. Cada gesto simples, servir um café, buscar um copo na cozinha, carregava tensão. Como se o ar entre nós tivesse ficado mais denso. Os encontros começaram a acontecer nos espaços entre os compromissos. Um toque rápido na garagem quando Tiago estava no banho. Um beijo roubado na lavanderia, entre cestas de roupa. Um jantar na casa dela em plena terça, sob a desculpa de que eu tinha ajudado com o computador. O silêncio era o nosso idioma, e o risco, nossa rotina.
Foi numa sexta-feira chuvosa que tudo transbordou. Tiago tinha saído para um churrasco com os colegas e ia dormir fora. Ela me mandou uma mensagem curta: pode vir. O endereço do motel me pegou de surpresa. Nunca tínhamos cruzado aquela linha. Mas fui. Como se tivesse sido puxado por algo que não conseguia controlar. O quarto era discreto, limpo, com cheiro de flor artificial. Ela usava um vestido preto simples, os cabelos presos num coque solto. Estava nervosa. Eu também. A gente tá mesmo fazendo isso? Perguntei, ainda na porta. Já estamos fazendo faz tempo, ela respondeu, sem sorrir. Não houve pressa. A noite foi mais sobre olhar do que tocar, mais sobre o que ficou guardado do que o que foi dito. Deitamos lado a lado, as mãos entrelaçadas sobre o lençol. Ela tremia um pouco. Você sabe que isso é errado, né? Murmurou. Eu sei. Mas quando eu tô com você parece o único lugar certo. Ela não respondeu. Só me abraçou, com força, como quem se agarra ao pouco que ainda pode ter. Na manhã seguinte, nos vestimos em silêncio. Do lado de fora, o mundo seguia seu ritmo. Dentro daquele quarto, algo havia mudado, mas continuava sem nome. No estacionamento, antes de ir embora, ela disse: Eu não quero parar, Mateus. Mas também não sei como continuar assim. Aquilo ficou ecoando em mim o resto do fim de semana. No domingo à noite, jantei com Tiago como se nada tivesse acontecido. Ele falava da viagem que queria fazer com os amigos no fim do ano. Eu fingia interesse. Mas minha cabeça estava nela, e em tudo que ainda podia acontecer. Foi só na segunda que percebi que já não era mais só físico. Que, entre beijos escondidos e toques abafados, eu tinha me envolvido. Que não era só a pele dela que eu buscava, mas a presença. O jeito como ela dizia meu nome. O silêncio cheio de significado que preenchia o espaço entre nossas palavras. A mentira crescia a cada encontro. Mas, com ela, também crescia o que nos unia. Um fio invisível, puxado pela culpa, mas sustentado pelo desejo, e, mais do que tudo, por uma carência que nenhum de nós conseguia esconder. E assim seguimos. No limite entre o que devia acabar e o que já era impossível de evitar. Quando Tiago me perguntou se eu gostava da mãe dele, meu mundo quase parou. Foi numa noite qualquer, dessas em que ele aparecia na minha casa sem avisar, com cerveja quente na mão e assuntos aleatórios para jogar conversa fora. Estávamos sentados na varanda do meu apartamento, olhando a rua sem muito interesse, quando ele largou a bomba, como quem fala de um jogo da rodada. Você acha minha mãe bonita? Travei. O copo parou no meio do caminho. Meu coração deu um pulo. Tentei rir, disfarçar. Claro. Ela é elegante, né? Ele me encarou com um meio sorriso estranho. Depois desviou o olhar. Às vezes acho que ela tá diferente, mais distraída, sei lá. E você anda meio estranho também. Respirei fundo, tentando manter o controle. Mudei de assunto logo em seguida, mas a tensão já estava no ar. Pela primeira vez, Tiago mostrou que algo não estava passando despercebido. E isso mudou tudo. Depois daquele dia, eu e Maria Luísa passamos a agir com mais cautela. Os encontros viraram códigos. Trocas de mensagem criptografadas por emojis sem contexto. Os toques, mais rápidos. As palavras, mais calculadas. Mas o sentimento, esse só crescia, como se a proximidade do risco nos empurrasse ainda mais para perto. Na semana seguinte, voltamos ao motel. Um lugar diferente desta vez. Mais afastado, mais reservado. O quarto era pequeno, aconchegante. Mas o clima era outro. Não havia mais aquela euforia de novidade. Agora, tudo era carregado de um peso invisível. Enquanto ela tirava os sapatos, me olhou pelo espelho do banheiro. Ele sabe, Mateus. Tiago? Ela sentiu. Não tudo. Mas ele sente. E eu não sei até quando consigo sustentar isso. Sentei na beirada da cama, tentando processar.
Queria dizer que ia ficar tudo bem, que a gente ia dar um jeito. Mas não tinha mais como inventar promessas sem chão. Você quer parar? Perguntei, baixo. Eu quero fugir, ela respondeu. Com você. Por um fim de semana, pelo menos. Preciso respirar longe disso tudo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. O pedido parecia simples, mas era muito mais. Era um desejo de liberdade, mesmo que por pouco tempo. Vamos, disse. Me diz o dia e o lugar. Ela sorriu. Pela primeira vez em semanas, um sorriso sem peso, leve. Como quem vislumbra um pedaço de paz. Nos abraçamos ali mesmo, no silêncio entre quatro paredes. Sem saber o que viria depois, mas certos de que precisávamos daquela fuga. Nem que fosse só por 2 dias. Nem que fosse só uma ilusão. Nos dias seguintes, vivemos como fantasmas. Eu, evitando Tiago. Ela, evitando a própria casa. Mas, por dentro, os dois contavam as horas para a viagem. Porque, naquele fim de semana à frente, estava guardada a promessa de um mundo onde ninguém nos julgaria. Onde não haveria perguntas, só presença. Onde, talvez, pudéssemos nos permitir ser quem éramos quando ninguém mais estava por perto. E isso, só isso, já valia tudo. Naquela cabana de madeira, ela me beijou como quem finalmente podia respirar. Saímos cedo na sexta-feira, estrada ainda vazia, céu limpo e promessas no ar. A casa era pequena, escondida entre as árvores de uma praia no litoral norte de Minas, onde quase ninguém vai fora de temporada. Alugamos por um aplicativo, nome falso, pagamento em dinheiro. Tudo pensado nos mínimos detalhes para que fossemos apenas 2 desconhecidos fugindo do mundo. Chegamos com o sol ainda alto. Ela abriu as janelas e sorriu ao ver a vista, o mar distante, as árvores balançando devagar, o som dos passarinhos em vez de buzinas. Tirou os sapatos e andou descalça pela varanda, como se estivesse se livrando de mais do que só o calçado. Eu a observava em silêncio, tentando absorver a beleza simples daquele instante. Cozinhamos juntos naquela noite. Massa, vinho barato e música baixinha no celular. Rimos à toa. Maria Luísa tinha um jeito leve quando estava longe de casa, mais solta, mais viva. Era como se, ali, ela deixasse de ser a mãe do Tiago, a esposa frustrada, a mulher sempre contida. Ela era só ela. E eu, só eu. Jantamos na varanda, ouvindo o barulho do vento. Em algum momento, ela se aproximou, deitou no meu ombro e ficou ali, quieta. Aquele silêncio era diferente dos que já tínhamos dividido. Não era o silêncio tenso da culpa, mas o da paz. Da presença. Sabe o que eu pensei hoje? Ela disse, depois de um tempo. O quê? Que talvez, se eu tivesse te conhecido em outra época da minha vida, as coisas fossem mais simples. Talvez, respondi. Mas será que seriam tão intensas? Ela me olhou como quem entende sem precisar concordar. Depois me beijou. Devagar, como sempre fazia quando queria dizer algo sem palavras. E naquele beijo não havia pressa. Havia entrega. Como se ali ela pudesse, enfim, respirar sem medo. Dormimos abraçados naquela noite, ouvindo a chuva fina que começou de madrugada. A cama era pequena, os lençóis cheiravam a sabão, e o corpo dela encaixava no meu como se sempre tivesse pertencido ali. Foi a primeira vez que dormimos juntos com o tempo. Sem o relógio correndo, sem portas trancadas com medo, sem o receio constante de sermos descobertos. No sábado, caminhamos de mãos dadas na areia molhada, os pés afundando na beira da água. Ela ria, me puxava pela camisa, me molhava de propósito. E eu ria junto, como há muito tempo não ria. O mundo, ali, parecia outro. Melhor. Justo. Possível. Sentamos numa pedra, olhando o mar. Ela falou baixo. O que seríamos se o Tiago não existisse? Demorei a responder. Porque sabia que qualquer coisa que eu dissesse teria o peso da utopia. Talvez seríamos exatamente isso que estamos sendo agora. Só que com menos medo.
Ela assentiu. Pegou minha mão e a segurou firme. Eu te amo, Mateus, disse sem cerimônia. Não respondi na hora. Só apertei a mão dela de volta, com força. Às vezes, o silêncio também é resposta. Mais tarde, quando estávamos deitados, cobertos por um lençol fino e com a brisa entrando pela janela, sussurrei. Eu também. Domingo chegou rápido demais. Arrumamos as coisas sem falar muito. O caminho de volta foi mais silencioso, mas não pesado. Era como se soubéssemos que, de alguma forma, tínhamos vivido algo que ninguém podia tirar da gente. Voltamos para BH no fim da tarde, cada um pro seu lado. Ela me deu um último beijo no estacionamento, desses que guardam mais do que mostram. E entrou no carro sem olhar para trás. Enquanto subia as escadas do meu prédio, tive a sensação de que o tempo real tinha ficado no litoral. Que ali, naquela cabana onde ninguém nos conhecia, a gente foi quem era de verdade. E que agora, de volta à cidade, tudo voltaria a ser escondido, contido, evitado. Mas nada seria como antes. Porque depois de respirar fundo, ninguém aceita voltar a viver ofegando. Fiquei preso dentro da lavanderia, ouvindo ela mentir com a voz mais doce que eu conhecia. Era um sábado de sol, sem previsão de tensão. Tiago me chamou para almoçar na casa deles, coisa que fazia com frequência. Eu hesitei, mas aceitei. Achei que, depois da viagem, conseguiria manter o controle. Que dava para voltar a ser o amigo de sempre. Mas nada ali era mais o que parecia. Cheguei por volta de meio-dia. A mesa já estava posta, o cheiro de carne assada tomava conta da casa, e Maria Luísa cortava legumes na cozinha como se não houvesse um mundo escondido entre nós. Tiago me recebeu com aquele jeito de sempre, animado, distraído. Mas havia algo no olhar dele que me deixava desconfortável. Como se ele estivesse atento demais. O almoço correu tranquilo até que Maria Luísa pediu minha ajuda para buscar uma travessa que estava guardada na parte de cima do armário da lavanderia. Você consegue pegar para mim? Fica no alto, disse, sem olhar diretamente nos meus olhos. Fui até lá com ela. Quando entrei no cômodo pequeno e fechado, senti o cheiro do sabão em pó misturado com o perfume dela. Ela entrou atrás, trancou a porta com um gesto quase imperceptível e me encarou. O Tiago tá desconfiando, Mateus. Ele me perguntou hoje cedo se eu tava vendo alguém. E o que você disse? Ela encostou na máquina de lavar, os olhos inquietos. Que não. Que ele tava imaginando coisas. E aí ele sorriu e disse, ainda bem, porque seria o fim da nossa amizade. Meu estômago se revirou. O que estávamos fazendo estava prestes a explodir na nossa cara. E ali, naquele canto apertado, me dei conta do quanto aquilo tudo era insustentável. A gente precisa parar, ela sussurrou. Isso tá indo longe demais. Você quer parar? Perguntei, sabendo que a resposta podia me partir. Ela não respondeu. Só segurou minha mão, como quem não quer largar. Foi quando ouvimos os passos do Tiago se aproximando. Ela me empurrou levemente para trás da porta e saiu com a travessa nas mãos. Achei! Disse em voz alta, com naturalidade. Fiquei ali por mais alguns segundos, o coração batendo forte, enquanto ouvi os dois conversando como se nada estivesse acontecendo. E naquele momento, alguma coisa dentro de mim se partiu. No fim da tarde, recebi uma mensagem dela, não posso continuar assim. Fiquei olhando aquelas palavras como se fossem a sentença final de uma história que eu não queria terminar. Mas, de certo modo, já sabia que estávamos perto do limite. Na segunda-feira, resolvi procurá-la. Esperei Tiago sair para a aula e fui até a casa deles. Ela me recebeu na sala, sentada no sofá, uma taça de vinho na mão. Estava com o rosto cansado, mas com um olhar firme. Eu não consigo fingir mais, Mateus. Nem para mim, nem para ele. Eu também não. Mas a ideia de não te ver mais me destrói. Ela bebeu um gole de vinho e ficou em silêncio. A televisão estava ligada, mas no mudo. Um filme qualquer passando sem som.
parecia apropriado. Talvez isso tudo tenha sido só um suspiro, sabe? Um intervalo na vida que eu não tive coragem de mudar de verdade. E para mim foi tudo. Ela me olhou com os olhos marejados, mas não chorou. Se aproximou e me abraçou com uma força contida, como quem sabe que é a última vez. Ficamos ali por um tempo que não sei medir. Nenhum de nós tinha coragem de chamar aquilo de fim, mas os dois sabiam. A despedida estava nos gestos, nos silêncios, no jeito como os corpos hesitavam antes de se soltar. Antes de ir embora, ela segurou meu rosto e sussurrou: "Cuida de você. Por favor." Saí da casa dela com a alma arrastando no asfalto. O céu estava cinza, como se soubesse que alguma coisa tinha desabado. Mas não houve adeus. Só aquele silêncio absoluto que diz tudo quando não se tem mais o que dizer. Ela me olhou do fim da escada, e ali eu soube que era a última vez. Depois daquele dia na sala, não nos falamos mais. Nem mensagem, nem ligações. Um silêncio pesado tomou conta dos meus dias. Eu acordava e dormia com a mesma pergunta: será que acabou mesmo? Mas a resposta não vinha. Só o vazio. Tiago parecia mais tranquilo. Voltou a me chamar para jogar bola, me mandava memes no grupo, comentava sobre as provas. Eu fingia normalidade, mas por dentro era só ruína. Tentei me distrair com trabalho, com os amigos, até com outras conversas nas redes sociais, mas nada fazia sentido. Tudo parecia raso depois de ter vivido o que vivi com ela. Foi então que, numa quarta-feira chuvosa, recebi a mensagem: "Aparece amanhã antes das 10. Era a dela. Só isso. Mas bastou. Não dormi aquela noite. Revirei 1000 possibilidades na cabeça. Será que ia me pedir para recomeçar? Será que queria encerrar tudo de forma mais clara? Será que... Cheguei na casa às 9h45. O portão estava aberto. Bati na porta, e ela apareceu no alto da escada, com uma mala pequena ao lado e um casaco leve jogado nos ombros. Estava com o cabelo solto, e os olhos, embora calmos, traziam um brilho diferente, resignado, talvez. "Entra", disse, com um sorriso triste. Subi e notei que o quarto dela estava com as portas do guarda-roupa abertas. Cabides vazios. Gavetas limpas. Tudo dava sinais de partida. "Vai viajar?" Ela assentiu. "Vou me mudar." Uma cidade pequena no interior de São Paulo. Consegui uma transferência no trabalho. Começo do zero. Tentei parecer compreensivo, mas o chão pareceu sair debaixo dos meus pés. "E o Tiago?" "Ele vai continuar por aqui. Vai morar com o pai até terminar a faculdade." A gente conversou, ele não sabe de nada, mas sentiu que eu precisava ir. Ela sentou-se ao meu lado na beira da cama e me entregou um envelope. "Isso é para você. Só abre depois que eu sair." Segurei o papel como quem segura um relicário. Quis dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas as palavras travaram. "Não quer que eu vá com você?" Ela me olhou com ternura, como quem já sabia o que viria. "Mateus, o que a gente viveu foi lindo. Mas nasceu de um lugar escondido. De um silêncio cúmplice, mas frágil. Eu não quero viver a vida toda me escondendo. E você ainda tem muito o que viver. E você não faz parte disso?" Ela respirou fundo, tocou meu rosto devagar, e disse: "Eu não me arrependo de você. Só do que escondemos." Nos abraçamos com força. Longo, apertado, doído. E, quando ela pegou a mala e desceu as escadas, se virou antes de sair. Me olhou de longe, e ali eu soube. Era a última vez. Esperei o som do portão fechar. Depois sentei no chão e abri a carta. "Mateus, você foi o sopro de vida que eu não sabia que ainda existia em mim. Com você, lembrei que ainda sou feita de desejo, de vontade, de sonhos. Me perdi no seu olhar tantas vezes, e, por mais que a gente tenha errado na forma, o sentimento foi real. Sei que essa história nunca vai caber numa linha reta. Ela é torta, confusa, linda.
Vou recomeçar, mas com você guardado no peito, e em cada silêncio bonito que compartilhamos. Não precisa responder. Só vive. E vive bonito. Com carinho. Maria Luísa. Fechei os olhos com a carta no peito. Lá fora, a chuva apertava. E, dentro de mim, o silêncio finalmente dizia tudo.